Olá, este é o Poder Empreendedor. Eu sou Vitória Queiroz, repórter do Poder 360 e vou entrevistar por videoconferência a empresária Bruna Vasconi, fundadora e CEO do Peça Rara Brechó. Bruna tem 42 anos, formada em psicologia, é fundadora e CEO do Peça Rara Brechó, rede de brechós brasilienses. Bruna, obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigada, Vitória. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço também a todos que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília e conta com o apoio do Sebrae. O programa também é exibido no canal Empreender do Grupo Bandeirantes, sempre às últimas sextas-feiras do mês. Bom, eu começo esta entrevista perguntando: como surgiu o Peça Rara Brechó? Vitória, o Peça Rara surgiu principalmente de uma necessidade pessoal de empreender. Eu fiz psicologia, me casei nova, tive 2 filhos, fui mãe aos 22, depois aos 23 anos da minha segunda filha e precisava fazer algo que me trouxesse retorno financeiro quase que imediato para finalizar ali o custeio do meu curso de graduação e a sustentação dos meus filhos, né? Sempre fui, de alguma forma, um pouco empreendedora. Eu gosto muito de falar isso porque sempre gostei de vender coisas. Quando eu comecei essa história, ainda não era tão usual como nos dias de hoje, né? Os brechós existem há muito tempo, mas o segmento de artigos de reuso para crianças realmente assim, era algo que ainda não se via muito, né? A gente não se falava nisso, enfim. Então, assim, foi meramente por uma necessidade. E qual foi o ano de fundação? O ano de fundação? 2007. Eu poderia ter escolhido, de repente, optado, né, por uma marca que já existisse no mercado, mas eu não tinha, na verdade, recursos financeiros para poder fazer isso. Então, eu precisei realmente criar, né, algo e começar algo ali dentro das minhas possibilidades. A consignação dos objetos, né, dos artigos pelas minhas amigas, amigas das amigas, foi algo super importante e que fez com que eu pudesse tornar real, né, esse projeto do brechó. Então, foi por isso, Vitória, foi assim, não foi algo que foi estudado, planejado, foi assim, uma real necessidade de empreender e de fazer algo que me trouxesse algum retorno financeiro rápido, digamos assim. E em Brasília, há 16 anos, isso foi muito bem aceito, assim, por parte das pessoas de modo geral. Desde o dia 1, assim, da inauguração da loja, foi impressionante a adesão das pessoas, sabe? O volume de fornecedores novos, de clientes e de pessoas nos levando peças, né, para revenda, né, peças de segunda mão para revenda, foi algo assim muito, muito impressionante mesmo. E então foi por isso que foi por esse motivo que surgiu, que nasceu o Peça Rara. Justamente sobre esse ponto que você tocou anteriormente, hoje se fala bastante em moda circular e na importância do consumo consciente. A Peça Rara foi criada há 16 anos. O que mudou do ponto de vista da moda circular daquela época para os dias atuais? Há uma mudança no comportamento dos consumidores? Sim, é nítida e super perceptível, assim, como a mentalidade e o comportamento das pessoas mudaram em relação a esse tipo de consumo, sabe? Eu gosto muito de falar que havia muito mais preconceito. Hoje, obviamente, ainda existe, mas pessoas que têm algum preconceito, acho que sofrem mais preconceito hoje se admitirem que não usam ou não compram peças de segunda mão. Tamanha a importância, né, desse trabalho e a visibilidade e a relevância que esse assunto tem conquistado no mercado e na vida das pessoas, né?
Então, assim, ainda existe uma certa resistência por parte de algumas pessoas, mas tem se tornado a cada ano muito mais usual e uma prática muito mais assim, que faz parte da vida das pessoas, né? A compra e a venda de artigos usados. A peça rara nasceu de uma necessidade, não foi algo planejado. Eu queria que você falasse quais foram as principais dificuldades na hora de abrir um negócio. Olha, as principais dificuldades foram algumas. Falando propriamente do negócio, nós não tínhamos, né, no mercado disponível à nossa disposição uma ferramenta de controle, de um sistema, né, que pudesse reger o nosso negócio. Então, nós passamos algumas vezes por mudanças de sistema, de cadastro mesmo, de peças e de vendas, que nos fez sofrer um bocado, assim. A gente trocou de sistema 5 vezes até que chegamos à conclusão de que teríamos que construir a nossa plataforma, né? O nosso sistema próprio que acomodasse todas as nossas necessidades, desse conta da nossa realidade. Então, essa foi uma grande dificuldade. Uma outra questão foi que, ao longo dos anos, digamos que a economia no nosso país, né, por mais que possa parecer favorável à história, né, de você trabalhar em consignação, o fato da gente não investir, né, nos produtos e a gente só pagar por aquilo que a gente vende, nós não temos nenhum incentivo fiscal e, enfim, nada nesse sentido que favoreça o nosso segmento. Então, também passamos alguns momentos por algumas dificuldades que nos fez irmos atrás, né, de pesquisas, de, enfim, conhecimento a respeito de tributação, enfim, etc., para que pudéssemos nos manter no mercado, sabe? Então, essa foi uma outra... Eu não considero nem que tenha sido uma dificuldade, eu considero que tenha sido um desafio, né? Porque, na verdade, o que a gente faz no brechó, nos brechós, como apesar de prestarmos um serviço, nós pagamos os impostos e fazemos tudo como deve ser em qualquer outro segmento de varejo, né? E, então, esse foi sempre um desafio, mas... O que mais? Deixa eu ver. Bom, a rede começou a expandir por meio de franquias em 2021. Por que expandir por meio de franquias? Nós já tínhamos 7 lojas em Brasília, 7 lojas próprias, né, que a gente chama, da família, né? A empresa é uma empresa que começou familiar. E chegamos ali no momento em que nós não tínhamos mais braço mesmo, assim, para poder crescer ainda mais. E o desejo de crescer mais, Vitória, não aconteceu naquele momento, não foi nem pelo fato de que queremos expandir, queremos evoluir, queremos ter mais lojas. Na verdade, aconteceu por uma demanda externa, assim, muito grande, de pessoas e até outros brechós que já existiam nos demandarem por isso, sabe? De quererem algum tipo de consultoria ou, de repente, usarem o nosso sistema. Então, chegamos à conclusão que poderíamos, né, de alguma maneira, estruturar o que a gente vinha fazendo até ali para poder repassar esse conhecimento e, com isso, promovermos, né, o que aconteceu com o Peça Rara, que foi essa expansão, sabe? Então, foi especialmente por esse motivo. Eu confesso que eu até tinha algum tipo de resistência e alguma preocupação nesse sentido, porque, afinal de contas, né, a gente criar uma marca e zelar por ela e trabalhar por ela durante muitos anos e, de repente, colocá-la no mercado, né, e à disposição de outras pessoas, exige uma grande responsabilidade, né, da nossa parte, ao mesmo tempo é um desafio e pode ser um risco, né? Então, mas, assim, tendo em vista que passamos 2 anos
trabalhando em cima desse projeto através de uma consultoria especializada que foi testando ali a nossa capacidade de franquear a marca, né, o nosso know-how, a gente acabou chegando à conclusão que era o melhor a ser feito, assim, uma vez que éramos 5, né, na família, cuidando ali de algumas lojas e que a gente não teria capacidade para poder evoluir mais do que isso. E, de fato, assim, muita gente mesmo nos demandando por esse crescimento, sabe? E hoje são quantas unidades? Hoje são 61 unidades funcionando em operação, inauguradas, e 91 vendidas. Nós temos 30 lojas já que estão ou procurando ponto, ou em fase de finalização de projeto, ou já em reforma, prestes a inaugurar. E como funciona o abastecimento de roupas, calçados e acessórios das lojas? A princípio, para inaugurar, nós temos o compromisso de, através das nossas lojas, que hoje são 8 lojas próprias, fornecermos peças do nosso acervo para que essas lojas inaugurem, mas isso realmente a gente não é o principal, o nosso principal objetivo. A gente ensina, treina, capacita os nossos franqueados a buscarem pelos seus acervos para inaugurarem suas lojas. Então, a partir do momento que o ponto está alugado, o projeto está finalizado, a obra começa, simultaneamente esse franqueado ele é capacitado, ele passa por um treinamento e ele sai em busca das suas peças, das peças que vão preencher a sua loja para inaugurar. E por mais que isso pareça um pouco, nossa, mas será que isso funciona e dá certo? As pessoas entregam as peças, né, em consignação, né, na responsabilidade dessas pessoas que ainda vão inaugurar uma loja. É impressionante, assim, como a nossa marca já tem uma relevância e uma credibilidade no mercado. E, obviamente, além de peças de pessoas conhecidas e familiares e amigos, muitas pessoas que não são da relação próxima, né, dessas novas lojas, entregam suas peças para o Peça Rara, sabe? A gente, obviamente, aborda essas pessoas com um contrato de consignação que é estruturado, que dá ali toda a segurança, né, para essas pessoas. E com isso é muito tranquilo que cada uma dessas lojas inaugure com o volume mínimo que a gente estabelece de peças para o dia da abertura. Agora, havendo necessidade, nós, com as nossas lojas, nos colocamos à disposição para complementarmos esses acervos. Vendemos as peças com um desconto que é muito considerável, com uma facilidade de pagamento, etc. Mas assim, isso acaba acontecendo muito pouco, assim. Na verdade, acontece uma vez ou outra um certo complemento de acervo mesmo, porque todos os franqueados captam o número mínimo de peças, ou até muito mais do que o número mínimo de peças para suas inaugurações. Tendo em vista que a Peça Rara oferece peças de segunda mão e que cada loja vai ter produtos diferentes, como a franquia de brechós consegue manter o padrão de qualidade dos produtos vendidos? No ano passado, a Peça Rara comercializou mais de 1,7 milhão de peças. Tendo em vista que a Peça Rara oferece peças de segunda mão e que cada loja vai ter produtos diferentes, como a franquia de brechós consegue manter o padrão de qualidade dos produtos vendidos? Através da nossa escola de treinamento. Nós temos vários cursos EAD e temos cursos presenciais e temos todo mês uma semana de imersão que acontece em Brasília, na franqueadora, onde nós treinamos franqueados, gerentes, subgerentes e supervisoras de compras, que são as especialistas em fazer a computação das peças, a seleção e a precificação. Então, além disso, nós temos um serviço, né, que presta atendimento
tempo todo e online aos franqueados também, para qualquer tipo de necessidade, dúvidas que tenham em relação a isso. Temos as nossas 8 operações em Brasília, que recebe de portas abertas a qualquer momento, além dos cursos que a gente promove, que são mais estruturados, dessas semanas de imersão e dos cursos EAD, nós temos as nossas 8